Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero cumprimentar você, companheiro rubro-negro, e a você também, companheiro anti-rubro-negro, e agradecer a vocês por participarem de um outro debate, dessa vez sobre um tema que eu tenho discorrido muito nas lives, e se eu não me engano, há pouco menos de 15 dias, gravei um vídeo especial para poder falar sobre isso, tal como justifica a importância de fazê-lo pelo tema que é, por toda, eu diria, a vontade que o torcedor rubro-negro tem de ter um estádio próprio, de poder ir até um estádio e ali desfrutar de uma partida de futebol do seu time, num lugar que tenha as nossas cores, num lugar que leve o nome de uma arena que seja simbólico para o Flamengo, num verdadeiro caldeirão rubro-negro, ou seja, algo que já faz parte dos nossos anseios há muito tempo. Então eu tenho falado muito sobre isso e hoje nós temos para poder falar um outro capítulo dessa história, que a verdade já virou uma novela, como eu falei para vocês por várias vezes. Desde criança eu ouço que o Flamengo iria construir um estádio e por várias razões, mas principalmente pelos óbices impostos pelo poder público, o Flamengo sempre declinava de fazê-lo. Ainda me recordo que o Flamengo já tinha um projeto aprovado para construir o seu estádio lá na Gávea. O governador Sérgio Cabral havia concedido o seu beneplácito para isso e logo depois teve que voltar atrás em função das pressões que recebeu das associações de moradores nas cercanias do Clube de Regatas do Flamengo ali na Lagoa. Ou seja, por várias vezes nós tivemos que declinar em função da falta de apoio do poder público e eu diria até em função das ameaças de não aprovação do projeto pelo poder público. E aí o que obrigaria ao Flamengo se socorrer à justiça para poder realizar o seu projeto. Dessa vez aconteceu diferente. O prefeito Eduardo Paes deu garantias realmente de que aprovaria sim uma construção de um estádio, inclusive até sugerindo um local que eu particularmente acho muito interessante. Conheço esse local, vou dizer para vocês qual é daqui a pouco. Eu quero aqui dizer mais uma vez a vocês, esse tema ganha realmente uma relevância muito grande, não é somente para que nós tenhamos a vaidade de mostrar um estádio do Clube de Regatas do Flamengo, não é somente para que nós nos livremos das pilhérias dos torcedores adversários que por muitas das vezes não têm o que falar em função das nossas vitórias e que apresentam como argumentação ali última, aquela desesperadora argumentação de que nós não temos estádio. Mas é fato realmente, meus amigos, e o prefeito até diz isso, eu vou ler essa reportagem aqui para vocês, é fato que realmente causa espécie. Um clube da monta do Flamengo, um clube da expressão moral do Flamengo, inclusive no mundo inteiro, um clube cosmopolita que tem torcedores no mundo inteiro, causa espécie realmente que nós não tenhamos um estádio. Para vocês terem uma ideia, quero aqui rapidamente lhes dar um exemplo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, mas na semana passada mesmo um amigo que morou lá no Japão por uma década recebeu amigos aqui que quiseram conhecer o estádio do Flamengo. E ali ele levou no Maracanã e os japoneses logo perceberam que aquilo ali não era o Maracanã, ou seja, que não era o estádio do Flamengo, porque você não via ali as cores vermelho e preto, ou seja, não tinha nada que caracterizasse. Meu amigo teve que explicar ali que realmente tratava-se de um estádio público, que o Flamengo mandava os seus jogos, que tinha permissão para poder jogar ali através de uma licença, mas isso de forma alguma lhe outorgava o direito de jogar sempre ali, né, porque de fato esse não é um direito apenas do Flamengo, isso ficou provado agora com o Vasco, mesmo tendo o Flamengo feito reformas importantes, absorvido os custos do estádio durante a pandemia. Isso aí, meus amigos, não é um direito apenas do Flamengo. Então é o seguinte, meus amigos, a verdade é que
Nesse último domingo, o Landim, presidente do Flamengo, se reuniu com o prefeito lá na casa dele, na residência oficial do prefeito. E eu quero te dizer uma coisa, tem muita gente lá dentro da Gávea que diz que não acredita. Eu realmente estou cético, eu também estou cético, mas dessa vez eu acho que a coisa está ganhando uma forma, eu diria assim, mais auspiciosa, muito mais otimista. Tem muita gente lá na Gávea que acha que essa é uma quimera, que essa daí é de fato uma argumentação que funcionasse como um sofisma, ou seja, um argumento que levasse o governador do estado ao erro de imaginar que o Flamengo estaria enveredando pela opção de construção de um estádio, abandonando o Maracanã e a licitação. Porque eu queria te dizer o seguinte, eu acho muito difícil realmente que o Flamengo perca essa licitação, porque eu acho que o Flamengo e o Fluminense seriam os únicos interessados, porque se por acaso o Flamengo deixasse de jogar ali, eu não tenho nenhuma dúvida que o Maracanã não iria se viabilizar como investimento. Portanto, eu acho até que para que uma empresa realmente participasse desse processo, era muito importante para ela, claro, que o Flamengo continuasse a jogar ali. E se o Flamengo vai construir um estádio, esse projeto não iria se viabilizar econômico-financeiramente. Então, essas empresas declinariam. Então, eu acho que tem muita gente que pensa que isso aí é uma argumentação falaciosa do Landim, que foi até uma reunião justamente para que a notícia dessa reunião reverberasse na mídia e que obrigasse ao governador do estado do Rio de Janeiro a ficar preocupado com essa possibilidade, porque realmente o Maracanã se transformaria num gravíssimo problema para qualquer gestor que sentasse ali. Nós sabemos que agora em outubro tem eleições também para o governo do estado do Rio de Janeiro. Mas acho que nessa altura do campeonato, o governador, candidato à eleição, está preocupado com tudo, menos com isso. Então, pensando assim, fico eu imaginando, por mais crítico que o Landim seja, será mesmo, meus amigos, que o Landim teria ido até a casa do prefeito, deixando de viajar com o Flamengo lá para Santos, para ter uma reunião, se ele realmente não tivesse interessado em construir um estádio? Sinceramente, eu acho que por mais crítico que eu seja ao Landim, e por mais estratégico que eu imagine que ele seja, inclusive até porque isso já se deflagrou por várias vezes, ou seja, muitas das coisas que ele falou eram cortinas de fumaça para que o torcedor rubro-negro se desviasse de determinados focos. Ele é especialista nisso. Eu acho que por mais que ele já tenha feito isso 1000 vezes, eu acho que dessa vez é sério. Dessa vez ele tenciona realmente construir um estádio. Aí o Coluna do Flamengo fez uma reportagem aqui que eu quero falar sobre ela com vocês. Aliás, já estou falando, mas quero lê-la, que mostra exatamente o que aconteceu lá na sala do prefeito. Eles entrevistaram o prefeito e o prefeito deu algumas declarações muito auspiciosas, como eu disse. Então está aqui, ó, o prefeito do Rio sugere terreno ao Flamengo para a construção do estádio. E está aqui, ó, conversas evoluem e a praça esportiva, ou seja, o estádio, passa a ser vista com maiores chances de sair do papel. Porque o grande problema que o Flamengo teve sempre foi a permissão do poder público. E agora me parece que o prefeito apoia. O Flamengo não esconde o interesse na construção do estádio próprio. Landim, presidente rubro-negro e Paz, prefeito do Rio, se reuniram nos últimos dias lá na casa do prefeito para debater o assunto. O político ouviu as propostas do Flamengo e depois disso sugeriu uma outra região para o clube carioca, erguer a praça desportiva, e ele indicou Deodoro, na zona oeste do Rio, como um bom local para o rubro-negro construir o estádio próprio. E aí falam aqui os participantes da reunião, estavam lá o Landim, o Paz e o Belotti, o CEO do Flamengo, e o deputado federal Pedro Paulo, que vem intermediando o assunto entre o clube e a prefeitura. É o seguinte, Deodoro, meu amigo, abrigou uma parte das competições das Olimpíadas de 2016. Eu estive lá umas 6 ou 7 vezes, porque eu fui espectador assíduo das Olimpíadas em diferentes modalidades. Então eu fui lá por várias vezes, um local muito bonito, local muito seguro, inclusive pertence ao Exército. Óbvio que você tem que pegar a Avenida Brasil, que enseja alguns riscos, mas tem ali a linha férrea. Eu fui de metrô, perdão, fui de trem por todas as vezes que eu estive lá.
O trem deixa bem na porta das instalações, é um lugar muito bonito, muito espaçoso, e me parece até, tinha muita gente que ia de BRT na época, me parece, eu não sou especialista em engenharia de transporte, mas me parece um lugar de fácil acesso, apesar de um pouco afastado da Zona Sul. E aí é que vem um problema, porque os nossos governantes, eles querem construir um estádio na Barra. Realmente eles não pensam em construir um estádio do Flamengo lá em Deodoro, muito afastado, na Zona Oeste também, mas muito afastado ali do Leblon, de Ipanema, de Copacabana, da Zona Sul, como se todos os rubro-negros residissem ali, e não residem ali. Os rubro-negros, de fato, são espalhados pelo mundo inteiro. Aliás, você deve ter muito mais torcedores nesses rincões aí do Rio de Janeiro do que propriamente na Zona Sul, não é? Principalmente aqueles mais aderentes. Então, eles querem construir o estádio na Barra justamente por isso. E eu acho que a Barra poderia até abrigar o estádio, mas nós não devamos deixar de lado propostas como essa. Então, tá aqui, ó, Paz acredita que a região de Deodoro seja melhor para o Flamengo, pois pertence ao Exército e é próximo de onde atualmente tem um estande de tiro utilizado nas Olimpíadas 16. Outras reuniões entre as partes devem ocorrer nas próximas semanas. Isso está me deixando animado mesmo, conforme o tema vai avançando. As informações foram publicadas primeiramente pelo jornal Globo, aí está aqui na avaliação da Prefeitura. As instalações pertencem ao Exército, podem mudar de lugar, pois não precisam necessariamente estar naquele local, sendo assim transferido caso o Flamengo opte por aquela região. Espaço importante citar não é o mesmo onde o ex-prefeito Marcelo Crivella tentou viabilizar um autódromo e não conseguiu. Eduardo Paz acredita ainda que uma negociação com o governo seja mais simples do que a iniciativa privada. Teria que ocorrer caso o Flamengo decidisse pelos terrenos da Barra, porque aqueles terrenos lá da Barra são privados, a prefeitura vendeu para a iniciativa privada. Então o Braz apresenta isso como um ponto mais complexo na negociação. Ele bota aqui, além disso, o prefeito vê o local em Deodoro como suficiente para a construção de um estádio próprio, sobretudo com as dimensões preferidas pelo clube carioca, igual ou aproximado ao Maracanã. Ou seja, o Flamengo não quer construir um estádio pequeno, o Flamengo quer construir um estádio grandioso, tal como o Maracanã. Meus amigos, é o seguinte, uma notícia como essa, numa sexta-feira, é muito importante para que nós adentremos o final de semana otimistas. Sempre nós todos com os pés atrás, verdade? Mas muito otimistas, porque de fato não é só um apelo emocional, não é só relativo ao orgulho do rubro-negro de ter um estádio, não é só isso, não. A grande questão é que o Flamengo precisa de um estádio, meu amigo, para mandar os seus jogos e que realmente seja um caldeirão. E fico eu imaginando como resultados esportivos importantes apareceriam se assim fosse. Por exemplo, Flamengo agora contra o Curitiba e o Juventude eram jogos do Maracanã, não vai poder jogar no Maracanã porque o gramado vai ser reformado novamente. Então o Flamengo vai ter que encontrar outras praças para poder jogar. Enquanto isso, o jogo que o Flamengo vai fazer domingo lá na Neoquímica, campo do Corinthians, só o Corinthians joga lá. Então tem uma diferença muito grande entre ter que dividir o gramado com outros clubes, e até o Vasco, que nem participar da concessão participa, do Corinthians, que joga sempre num tapete esplêndido, que é aquele gramado lá da Arena Neoquímica. Então, meus amigos, um grande abraço a vocês. Hoje, como vocês sabem, sexta-feira não tem live à noite, a live foi realizada à tarde. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Saudações rubro-negras, até amanhã.